Gênesis capítulo 38. Esse assunto, essa história de Gênesis 38, vamos nos basear nela, para que, através dessa história, extraíamos alguns pontos sobre a hipocrisia, sobre o fingimento, sobre uma vida religiosa que desagrada o coração do Senhor, mas graças a Deus que ao final do texto nós vamos ver um ponto de esperança. A bondade de Deus em nos mostrar os erros, as falhas, os pecados, a nossa depravação, como nós temos aprendido em Romanos. Nos primeiros capítulos do livro de Romanos tem mostrado a má nova, para que depois evidencie ou sobrepuje a boa nova. Deus faz isso ao nos ensinar. Ele nos mostra a nossa pecaminosidade, a nossa feiura, para que seja exaltado o Salvador, aquele que nos dá uma nova vida. Gênesis capítulo 38. Eu coloquei essa introdução, a importância do assunto nesses dias. Aproxima-se o período de festividades, tanto de Natal, agora na terça-feira, quanto o Ano Novo, daqui 7 dias depois do Natal. E é exatamente neste período que as máscaras da piedade, compaixão e religiosidade revelam-se mais compridas e aparentes. Não sei vocês, mas eu noto, no final do ano parece que as pessoas são mais bondosas, parece que as pessoas são mais amáveis, parece que nós temos uma facilidade em presentear, em amar, em tentar consertar os nossos erros. Muitas vezes as pessoas ficam impressionadas com a beleza das máscaras que usamos. Elas ficam admiradas da propaganda que fazemos da nossa espiritualidade. Pensam que por trás do véu existe uma luz brilhando, quando na verdade esse brilho já se apagou há muito tempo. E forjamos algo que não é realidade. Eu estou dizendo, meus amados, não somente para ímpios. Os ímpios vivem uma hipocrisia. Mas infelizmente no meio do povo de Deus isso tem sido uma realidade. Crentes que não têm vivido uma verdade, uma sinceridade para com Deus e consequentemente uns com os outros. Máscaras têm sido colocadas. E nós vamos levando a vida dessa forma, e as pessoas vão acreditando que nós somos assim, e eu vou acreditando que vocês são assim, e nós vamos levando e vivendo uma hipocrisia, uma falsidade. E Deus não está se agradando disso. Por isso a importância do tema nesses dias. Gênesis capítulo 38. Vamos então à contextualização. Eu separei o capítulo em 3 partes para a gente ler a primeira parte, explica o contexto, explica o que estava acontecendo. Depois vamos para a segunda parte e assim também na terceira parte. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 11. A segunda parte vai do 12 ao 23. E a terceira parte vai do 24 ao final, até o final do capítulo, versículo 30. Então acompanhe aí na sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 38. Vamos lá. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra,
para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Esse capítulo 38, se você tiver o cuidado depois de ler o contexto da história de Gênesis aqui, capítulo 37, capítulo 36, inicia a história de José. Os irmãos lembram a história de José. No capítulo 37, o escritor de Gênesis mostra que José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Os irmãos de José tiveram inveja, inclusive um dos irmãos de José era Judá, desse personagem do capítulo 38. E no contexto do capítulo 37, então no finalzinho, vocês depois leem em casa, José foi vendido a uma caravana de midianitas. E os midianitas levaram, os irmãos lembram, levaram José para o Egito. E aí o escritor insere o capítulo 38. No capítulo 39 ele retoma a história de José, lá já no Egito. Aí parece que existe um descompasso na escrita do capítulo 38, mas propositalmente o escritor de Gênesis escreveu esse trecho da história, mostrando, debaixo da soberania de Deus, a história ou parte da história de Judá. Ali, enquanto José foi vendido para os midianitas e foi levado para o Egito, aqui o versículo 1 mostra, aconteceu por esse tempo que Judá, tarará, tarará, tarará. Então, enquanto a história de José estava acontecendo, Judá saiu da casa de seu pai. E essa história do capítulo 38 dura aproximadamente 20 anos, entenderam? Aí no capítulo 39 o escritor retoma, José foi levado para o Egito, tal. Capítulo 38, então, o escritor conta a história, esse acontecimento na vida de Judá. Os irmãos leram, acompanhando o texto, que Judá então saiu da casa de seu pai, se apartou dos seus irmãos e foi para uma terra ímpia. Foi morar no meio de um povo pagão. E no meio do povo pagão, ele se casou com uma mulher, filha de Sua. Com essa mulher ele teve 3 filhos. Primeiro, segundo, Onã, terceiro, Selá. Aconteceu que o primeiro filho era perverso e Deus o matou. Aqui há o primeiro registro na Bíblia de que Deus mata uma pessoa. Deus mata. Nós sabemos que Deus dá e tira a vida. Só que aqui explicitamente existe o registro de que Deus tirou a vida de uma pessoa. Então, foi morto. O segundo filho, Onã, tinha uma tarefa. O texto nos mostra que Onã foi, então, incumbido de coabitar com a sua cunhada, mulher de para que a lei do levirato fosse estabelecida. O que era a lei do levirato? A lei do levirato era que, em suma, fosse mantida a primogenitura, fosse mantida a descendência do primeiro filho de uma família. Os irmãos de tinham essa incumbência. O primeiro deles, pela ordem sucessória, Onã. Onã, ele tinha que coabitar com Tamar, esposa de para que o nome de a primogenitura, não fosse esquecida, ou não fosse tirada, a primogenitura não fosse tirada de A primogenitura naquela época era valiosíssima. O primogênito tinha todos os direitos, acima de todos os herdeiros. Morreu. Então Judá fala para Onã, suscite a descendência do seu irmão. Só que Onã não fez isso. Toda vez que ele coabitava com Tamar, ele não, naquele momento da concepção, ele não deixava o sêmen dentro dela. E o texto mostra que ele deixava o sêmen cair na terra.
pelo que o Senhor o fez morrer. Selá, o terceiro filho de Judá, então, novo que era, deveria continuar ou praticar, ou ele era o responsável agora com relação ao levirato, suscitar descendência para Er. Só que ele era muito novo. Então Judá fala para Tamar assim: Tamar, voltando, Tamar era uma habitante daquela região. Tamar era uma cananeia, era ímpia, era pagã. Olha só o contexto, vocês já vão percebendo onde que Judá foi se meter. Então Judá falou para Tamar assim: aguarde o meu filho Selá crescer, quando chegar no momento apropriado, ele vai suscitar o levirato. Terminamos então aqui a primeira parte. Vamos agora para a segunda parte da história, a partir do versículo 12. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, ela estava viúva porque o seu marido havia morrido, despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe os deu e a possuiu. E ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. A história começa a ficar um pouco mais complicada. A partir do versículo 12, meus amados, o escritor nos mostra que Judá perdeu a sua mulher. A filha de Sua faleceu. Judá então ficou viúvo. Passada a sua viuvez, ele foi tosquear as ovelhas, ele foi para o campo. E, indo para o campo, ele teve uma brilhante ideia: quero me deitar com uma mulher. No caminho, ele encontra uma prostituta, só que não. Ele encontra Tamar, travestida de prostituta. E eles combinam ali o preço. Tamar fala para ele: o que você vai me dar? Tudo bem, eu me deito com você, mas o que você vai me pagar? Como você vai me pagar? Judá fala: eu te dou um cabrito. Ele não sabia que era a nora dele. Te dou um cabrito. Tudo bem. Tamar falou: eu aceito um cabrito. Mas cadê o cabrito? Judá fala: eu vou enviar para você, fica tranquila. Ela fala: não, eu quero um penhor, quero uma garantia do pagamento. Judá fala: então toma aqui, ó, o meu selo, o meu
cordão e o meu cajado. É como se Judá tivesse tirado a carteira dele. Toma aqui, ó, o meu RG, toma aqui o meu CPF, fica com você, e o meu chapéu. Um chapéu que só identificaria ele naquela região. É mais ou menos isso. E foi o que aconteceu. E Judá se deitou com Tamar. E mais do que isso, ela concebeu. Ela engravidou de Judá, seu sogro. Passou tudo isso. Tamar tirou as vestes de prostituta, o véu, colocou de novo as vestes de sua viuvez e foi para a casa do seu pai. Judá então decidiu fazer o pagamento. Falou para o seu amigo Ira: leva lá o cabrito que eu prometi pagar para aquela prostituta cultual. Ira foi levar o cabrito, encontrou lá vários homens, falou: cadê a prostituta que normalmente fica nesse ponto aqui? Os homens falaram: não tem nenhuma prostituta e nunca vimos uma prostituta aqui neste lugar. Ira voltou e falou para Judá: ó, não encontramos ninguém. Aí Judá falou assim: ó, tomara que ela não fale para ninguém. Deixa quieto, tudo bem. Eu fiz a minha parte. Eu quis pagá-la, mas ela não estava lá. Mas tomara que ela não fale para ninguém, que ela está com as minhas coisas, que ninguém sabe. Terceira parte da história. Capítulo 38, versículo, vamos do 24 ao final. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando a mão do nenezinho, do bebezinho, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Meus amados irmãos e irmãs, o que acontece nessa história? Tamar foi condenada por um pecado que ela havia cometido. Judá aplicou uma lei que era uma lei vigente ali no povo cananeu. Era para queimar as mulheres adúlteras. Percebam que Judá já está encharcado, já está enraizado, já está familiarizado com o povo ímpio, estrangeiro, pagão. E ele já quis mandar, falou: ó, manda ela para fora e queime-a. Essa minha nora perdeu a cabeça. Era para ela esperar o meu terceiro filho crescer. Eu segurei um pouco. Mas ela adulterou, queime-a. E Tamar fala: é? Tudo bem, espera um pouquinho. Antes de me queimar, eu gostaria de dizer para vocês que o pai desse meu bebê é o dono dessas coisas aqui, ó. Esse RG, esse CPF e esse chapéu são do meu sogro. Judá, eu imagino que se estivesse em pé, ele deve ter caído para trás. Nossa, o que eu fiz? Naquele momento ele reconhece: ela é mais justa do que eu. No texto original, no hebraico, diz assim: ela é justa, eu não.
e nunca mais coabitou com ela. E ele disse: é verdade, ela cometeu tudo isso por culpa minha, eu deveria ter dado Selá, meu filho, mas eu não o dei, a culpa é minha. E aconteceu que houve a concepção de gêmeos, Pérez e Zera. Compreenderam um pouquinho dessa minha contextualização do capítulo 38? Essa é a história. Essa é a história. Meus amados, este é um dos capítulos mais estranhos da Bíblia. Não sei se esse é o seu sentimento agora, mas como assim Deus permitir um texto como esse na Bíblia? Assim como também Ele permitiu um texto sobre Noé e suas filhas. Assim como Ele permitiu também um texto de Ló e suas filhas. Você se lembra da história? Como que Deus permite inserir no texto sagrado acontecimentos como esse? Ele pode parecer estar fora de lugar ou não ter nenhum valor espiritual, diante de tantas coisas estranhas e negativas a respeito da moral dos homens. Por que essa história está na Bíblia? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que o nascimento do Salvador, aquele que eu creio iremos celebrar daqui 2 dias, o Natal, o nascimento do nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo, você acredita que o nascimento do Salvador dependia do resultado deste capítulo? Muitas vezes Deus, em sua soberania, faz com que os grandes eventos dependam dos pequenos ou estranhos acontecimentos. Isso é para a nossa cabeça realmente entrar em parafuso. Porque nós pensamos em linha reta. Nós pensamos que 1 ou A mais B é igual a C. E calculamos isso na soberania de Deus. Só que Deus é soberano. E Ele age de forma que muitas vezes nós não entendemos. Olha a sua vida. Tem hora que eu creio, você ora ao Senhor: Senhor, eu não estou entendendo nada que está acontecendo comigo. Para mim, se eu fizesse isso, daria isso. Mas não está dando, Senhor, o que está acontecendo? Deus é soberano. E Ele permite acontecimentos estranhos, escabrosos. Mas no final leva a bom termo, creia nisso. Tudo que Ele faz é bom e perfeito, e é para o nosso bem. Atenção, este capítulo faz parte da Escritura. Vocês já sabem disso, eu estou só chovendo no molhado, que é inspirada por Deus. E Deus decide expor honesta e claramente a natureza má do ser humano e da capacidade do homem de destruir a si mesmo e as coisas à sua volta. Deus registra acontecimentos como este para mostrar que o ser humano, a criatura, ela é totalmente depravada. Deus, na sua soberania, ou ao relatar na Bíblia os acontecimentos, Ele não mostra uma bela história com relação a nós, criaturas. Deus mostra, clara e honestamente, a natureza corrupta do ser humano. E mais, não só da criatura ou da humanidade em geral, mas Ele não esconde o pecado dos seus filhos. Deus não é um Deus hipócrita. Deus revela o seu e o meu pecado. Deus não acoberta o pecado dos seus filhos. Isso é muito bom para nós, sabia? Se Deus escondesse o seu e o meu pecado, todos nós iríamos para o inferno. Mas Ele é verdadeiro e revela tudo isso em sua palavra. E mais, não somente mostrar a depravação, a corrupção humana, aquela má nova que nós estamos vendo nos primeiros capítulos de Romanos, de que não há nenhum justo sequer. Sabe por que Deus mostra isso? Para que depois avulte, depois sobrepuja a boa nova de salvação. Para entendermos que Deus é gracioso mesmo em um mundo encharcado em pecado e irá executar seu plano perfeito de redenção a despeito ou apesar do pecado humano. Deus mostra a depravação do ser humano, mas mostra que acima de tudo isto está o plano perfeito de redenção executado em Jesus Cristo, Salvador. Esse é o Evangelho.
Essa é a boa nova de esperança para todos nós. Estamos sim, temos uma natureza pecaminosa, porém, há algo muito melhor do que isso, a salvação garantida por meio da fé em Jesus Cristo. A esperança para mim e para você, e para todos aqueles que crerem em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. É por isso que Deus mostra isso na sua palavra. Por isso que o capítulo 38 está lá, no livro de Gênesis. Judá agiu com hipocrisia. A origem da palavra é do grego hipokrinein, que se designava na antiga Grécia os atores de teatro, pois durante as apresentações com máscaras, eles fingiam ser outras pessoas. E o que eles faziam no palco era uma hipocrisia, do grego hipokrinestai, ou fingimento. Na Grécia Antiga, os atores de teatro colocavam máscaras e aquilo era chamado de hipocrisia. Eles chamavam ao outro, vamos assistir uma hipocrisia? Vamos. E os atores chamados de hipócritas. Significado da palavra hipocrisia no português: ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções. É um fingimento, é uma falsidade. Isso é hipocrisia. O antônimo, ou o contrário de hipocrisia é lealdade, franqueza, honestidade, verdade, sinceridade, genuinidade. Esse é o oposto de hipocrisia. Vejamos, baseados no texto, duas características de uma pessoa hipócrita, fingida ou religiosa, poderia dizer. Uma pessoa hipócrita é uma pessoa religiosa, como Jesus muito denunciou os hipócritas. Vocês são religiosos, vocês cobram, mas vocês não vivem. Então podemos também colocar como sinônimo de hipócrita para nós, no meio cristão, os religiosos. Primeira característica de uma pessoa hipócrita. Uma pessoa hipócrita é cínica. O que é ser cínico? É um sujeito que debocha de uma situação ou de alguém de maneira velada, não de maneira clara, mas de maneira escondida, velada, e demonstrando falta de bom senso. Isso que é um cínico. Versículos 1 e versículos 2 do capítulo 38 nos mostram isso. Judá sai da casa de seu pai. Olha lá, capítulo 38, versículo 1 e 2. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Judá sai da casa de seu pai, significando que as coisas não estão bem, tentando fugir da sua realidade. Você se lembra o contexto da história de Judá? Por que ou quando, ou que momento o que estava acontecendo para que Judá saísse da casa de seu pai? Um pouquinho antes, alguns dias, alguns meses antes, Judá e os seus irmãos haviam decidido vender José. E levaram a notícia para Jacó, e Jacó ficou terrivelmente triste. Imagine o clima na casa de Judá. Jacó falou assim para os irmãos de José, para os seus filhos. Eles contaram que José havia morrido, lembram? Havia sido comido por uma fera e tal. Jacó falou assim: eu perdi meu filho, o filho que eu amava, eu não tenho mais filhos. Parafraseando, foi isso que Jacó falou. Esse era o contexto da família de Judá naquele momento. Então Judá, não quero essa realidade para mim. Quero sair, quero sumir, quero ir embora, quero vazar. E debochadamente toma por mulher uma estrangeira pagã e entra em relação íntima com cananitas. Além dele sair da casa de seu pai, na época, estar na casa do pai, os filhos estarem na casa do pai, era quase que uma ordenança, porque demonstrava uma proteção. Hoje é diferente, a nossa cultura é diferente. Hoje os filhos saem da casa dos pais para viverem autonomamente. Naquela época não. A proteção da família, a consecução da linhagem era por meio de estar na casa do pai, e na casa do pai iam nascendo filhos e netos e bisnetos, e ali crescia, quem sabe, surgiu uma sociedade. Os filhos estavam protegidos na casa dos pais. Hoje é diferente, os homens e as mulheres saem
Mas naquela época não. Só que Judá, ele quebra essa regra, ele sai fora, ele sai da casa do seu pai. E mais do que isso, naquela época, vocês se lembram que Abraão teve um cuidado especial para arrumar uma mulher para Isaac. Isaac teve um cuidado especial para arrumar uma esposa para Jacó. Mas Judá fala: eu vou quebrar essa regra. Estou revoltado, eu vou embora. Eu não vou continuar essa regra. E ele cinicamente toma por mulher uma cananeia, uma ímpia, uma estrangeira. E mais do que isso, tem relacionamentos íntimos, que eu digo, tanto com relação à esposa dele, filha de sua, mas também com amizades. Você vê o texto, ele tinha um amigo chamado Ira, um adulamita. Adulão era a capital daquela região de Canaã. Um ímpio. E o texto no versículo 12, o que diz? Lá no finalzinho do versículo 12. E, consolado Judá, subiu aos tosqueadores suas ovelhas em Tímina, ele, seu amigo, Ira, o adulamita. Versículo 20, o que diz o versículo 20? Enviou Judá o cabrito por meio do adulamita, seu amigo. Judá, ele diz: vou quebrar todos os padrões, vou desobedecer todas as regras. Meu amigo vai ser um ímpio. É com ele que eu vou tratar de negócios. É com ele que eu vou confidenciar. Ele vai ser de fato meu amigo. O que meu pai me ensinou, o que eu vi na linhagem dos meus avós, Isaac, Abraão, comigo não vai valer nada. E ele cinicamente debocha dessa situação. Judá se revela cínico com relação a seu pai, Jacó. E cínico e infiel com relação ao pacto da aliança feito por Deus com Abraão. Vocês acham que Judá não sabia disso? Dessa regra, desse pacto de aliança firmado lá com Abraão, seu bisavô? Bisavô, 1, 2, 3. Ele fala: não, eu não quero isso. Eu vou virar as costas para minha família, eu vou virar as costas para os princípios de Deus estabelecidos por meu pai para a minha vida, mas eu não quero isso para mim. E foge. Um pouco antes, Judá age com cinismo ao impedir que seus irmãos matassem José. Como assim? Judá, naquele momento, ele fala, os irmãos decidiram, a maioria, vamos matar José. O pai está amando mais ele do que a gente. Esse sonhadorzinho aí, esse menino aparecido, José aparecido. Vamos matá-lo. Aí acaba com a briga, porque nós não estamos aguentando mais. O nosso pai Jacó só ama e só quer fazer as coisas para José. Vamos matá-lo. Judá fala: não, peraí, não vamos matá-lo. Nosso pai já é de idade, ele vai ficar muito mal, corre o risco de morrer. Vamos vendê-lo. Que legal, hein, Judá? Propõe a venda dele como escravo. Judá foi corajoso ao impedir a morte de José? Mauro Meister diz: ele foi meio corajoso. Ele quis tentar resolver uma saída, um pecado que ia ser cometido, um pecado grave, mas ele comete um outro pecado. Não, ele não foi corajoso. Ele foi cínico. Ele não levou a sério a ordem moral de cuidado. Um irmão cuidava do outro. Vocês se lembram a regra que foi quebrada lá no início? Caim matou Abel. Era uma regra, era uma ordem, um cuidado moral de um irmão para com o outro. Ele não levou a sério a ordem moral de cuidado e acha um pecado menor para justificar aquele triste erro. O que ele deveria ter feito? Judá deveria ter feito o seguinte: não, ninguém vai encostar em José. Nós estamos com inveja dele, nós estamos vendo que o pai está priorizando ele, nós estamos vendo que o pai está amando mais ele do que a gente, vamos falar com o pai. José, para de se aparecer. Reuniu os irmãos, o Judá como um dos mais velhos. Ele não era o mais velho, mas era um dos mais velhos. O terceiro ou quarto filho de Lia, se eu não me engano. Deveria ter reunido os irmãos, falar para o pai: está acontecendo isso. Deveria ser verdadeiro. Ele deveria ser sincero. Mas não fez isso. Vamos vender José. Outro ponto importante de destaque com relação ao cinismo, é a hipocrisia de Judá. Também ao dar a seu filho o nome de
Versículo 3. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Queridos, o nome do primeiro filho de Judá, ele colocou o nome de Sabe por quê? Ele, cinicamente, hipocritamente. Aqui há um trocadilho na escrita hebraica. É exatamente o contrário de duas palavrinhas no hebraico. É ra, ou ra, que significa perverso. O nome de em hebraico, se inverter as duas palavrinhas, dá o significado de perverso. E era ra no hebraico. O que vocês acham dessa decisão de Judá? Agiu com cinismo ou não? Ele decide diante do Deus que o pai dele, que os avós dele adoravam. Ele decidiu que o nome do filho dele fosse perverso. É o mesmo que hoje, por exemplo, se eu tivesse um filho, um homem, colocasse o nome de Ongilã. Dá uma invertida aí. Maligno. Só inverter lá. Maligno. Foi isso que Judá fez. O nome do meu filho vai ser perverso. E realmente foi o que aconteceu. Parece que não, mas a gente aprende que se a gente ficar falando, você é mal, você não vale nada, filha, você não presta, a criança acredita. E foi o que aconteceu. Se tornou um terrível perverso, desculpa a redundância. Até o ponto de Deus ter que matá-lo. Judá viveu hipocritamente entre os pagãos, carregando o nome de Deus em seu nome. O nome de Judá significava Ele será louvado, ou Jeová será louvado, Yahvé será louvado. Porém chamou cinicamente seu filho de perverso. Uma pessoa hipócrita, falsa, fingida, revela cinismo. Por quê? Apesar de exteriormente demonstrar certa retidão ou aparência de seriedade, distribuindo debochadamente moralismo direta ou indiretamente aos outros, mal sabe ela ou essa pessoa que vez por outra seus atos pecaminosos estão patentes às outras pessoas e ela mesma não os reconhece. Exteriormente existe uma demonstração de seriedade e de retidão. E muitas vezes debochadamente, ou brincando, ou não levando tão a sério a vida, acaba cobrando o moralismo das pessoas, direta ou indiretamente. Só que mal sabe essa pessoa hipócrita, cínica, que ela está cometendo pecados terríveis, que ela mesma não enxerga, e as pessoas estão dizendo, não é possível que ele não está vendo, não é possível que ela não está vendo, e vem me cobrar. Quer saber se uma pessoa é cínica? Quer saber se o Rodrigo é cínico? Quando eu falar uma coisa para você, você vai falar para mim assim, mas você está dizendo isso para mim? Eu vou entender que vocês estão falando, eu estou sendo cínico. Entenderam? Você quer falar isso para mim? Mas você, que tem isso, que está fazendo isso, que está praticando aquilo, e não está vendo, e não está consertando, e está cheio de pecados e problemas mal resolvidos por aí, e você vem me cobrar esse moralismo todo? Por isso que a vida com Deus é muito séria, meus amados. A vida com Deus é muito séria. Deus exige uma santidade, uma retidão das nossas vidas, da nossa conduta. E quem sabe até somente pelo nosso exemplo, por nossas práticas, as pessoas vão aprender, vão se remendar. Não, quem sabe não vai ter necessidade de nós falarmos para as pessoas, ensinarmos. É verdade que existe assim a oportunidade de exortar tudo, mas existem momentos que as pessoas vão ver no nosso exemplo, na nossa maneira sincera de viver com Deus, falar, eu quero viver daquela forma. Às vezes não precisa ficar falando, não. Mostra com a sua atitude. Vai colar mais.
Crentes mundanos agem com cinismo, cometendo pecados e vivendo como se tudo estivesse certo. Judá viveu isso. Essa é uma característica de uma pessoa hipócrita, ela é cínica. Segunda característica, uma pessoa hipócrita é orgulhosa. Versículo 24 e 26, vamos lá? 24 até o 26. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Quando Judá soube que Tamar achou-se grávida, não sabendo que era o pai, ele estava pronto a queimá-la por causa do pecado dela. Mas o pecado de prostituição dele? Os homens que tentaram enxotar Tamar dali para queimá-la, poderiam parar e falar assim: peraí, Judá quer que a gente queime Tamar porque ela adulterou. Vamos fazer outra fogueira para queimar ele também por causa da prostituição. Perceberam? É isso que é uma vida hipócrita. Esse é o sentido dessa característica de ser orgulhoso. Por quê? O hipócrita é orgulhoso no sentido de demonstrar ser melhor ou ser superior com relação a outros pecadores, achando, primeiro, estar isento de praticar pecado. O orgulhoso fala: vocês cometem, mas eu não. Ou, quem sabe, dando pouca importância a seus pecados e suas consequências, porém intensificando a gravidade dos pecados de outras pessoas e exagerando na punição, sem dar oportunidade de arrependimento. O hipócrita, que tem uma característica de ser orgulhoso, cobra, mas não cobra de si mesmo. Não vê o pecado que ele está cometendo. Ou se vê, fala: esse meu não é tão grave como esse seu. Eu não mereço ser queimado, eu mereço ser colocado de castigo num ar-condicionado, mas ele merece ser queimado. Quão facilmente nós justificamos nossos pecados enquanto condenamos os dos outros. E essa é uma tendência minha e sua. Damos pouco caso aos nossos pecados cometidos e não tratados. E vamos levando a vida assim. Porém, condenamos os pecados dos outros. Aquela pessoa merece ser excluída. Aquele não estará mais no meu convívio. Aquela lá não sei o quê. Aquele merece isso. Aquela merece aquilo. Mas fazemos pouco caso ou achamos que o nosso pecado não é tão grande assim. Aqui eu faço um parênteses para a gente entender um pouquinho o que é julgar e condenar. Julgar, porque existe muitas vezes no meio evangélico dizendo: não pode julgar, não julgue. Não, nós não estamos aqui para julgar. Calma, não é bem assim. Jesus diz para nós não julgarmos temerariamente, para nós não julgarmos sem um mínimo de base fática, de provas, para poder entender uma situação. O que é julgar, então? Vamos entender. Julgar é formar um conceito, é emitir um parecer, uma opinião, um juízo de valor sobre alguém ou algo. Você julga uma situação. Tanto é que Jesus fala: não dei pérolas aos porcos. Como que você vai ver se aquela pessoa é um porco naquele contexto? Você tem que julgar, você tem que falar: ela faz isso, ela faz aquilo, por isso ela é um porco. Você julgou, você emitiu um parecer, você formou um conceito. Isso é julgar. Porém, condenar é diferente. É proferir uma sentença, uma decisão definitiva, reconhecendo a culpa de alguém e aplicando pena sem oportunizar arrependimento. Em outras palavras, é você ver o pecado, a pessoa cometendo o pecado, quando você vai exortá-la, você fala: você não tem mais jeito. E isso tem sido falado muitas vezes.
entre irmãos em Cristo. Para aquela pessoa, não tem mais jeito. Isso é condenação. Isso é sentença condenatória irrecorrível, não tem mais jeito para aquela pessoa. A gente não pode fazer isso, meus amados. Para todos nós há uma chance. Para todos nós há uma oportunidade enquanto há vida. Você não pode condenar. Por isso que Jesus, lá naquele episódio da mulher adúltera, vocês se lembram, a mulher foi pega em adultério e juntaram vários mestres, escribas, fariseus, hipócritas. Começaram a pegar pedra para atacar nela, e Jesus calmamente ali fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele continua o texto. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. O texto não fala ninguém te julgou. Ninguém te condenou. Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. O Salvador, o perfeitamente santo, estava ali na frente dela. Ele poderia condená-la ao inferno. E ele declara: eu não vou te condenar. Vá e não peques mais. O que é isso? É mais uma chance. Aqui está o calcanhar de Aquiles, ou o ponto principal dos hipócritas. Quando alguém está instruindo ou ensinando, sendo mestre de outras pessoas, e nós vimos no capítulo 2, se eu não me engano, de Romanos, que em várias situações nós somos mestres uns dos outros. Pais para com relação a filhos, filhos mais velhos com relação a filhos mais novos, mais velhos para com mais novos, professores para com alunos, e assim vai. Invariavelmente, você e eu somos mestres em alguma situação. Estamos ensinando, estamos em posição de liderança. Essa pessoa deve reconhecer que o pecado ou o defeito alheio não é maior do que o seu, ou maior do que a sua capacidade de cometê-lo. O hipócrita não vê assim. Mas nós precisamos entender isso. Ao ver uma pessoa pecando, nós temos que ter misericórdia, colocar o nosso coração na miséria da pessoa, daquela situação, e pensar: eu sou capaz de fazer muito pior do que isso. Ao contrário, deve haver sinceridade ao ter certeza que nessa pessoa, há também uma total depravação produtora de más ações. Esse é o sentido de tirar a trave do próprio olho para ajudar a tirar o cisco do olho da outra pessoa. Quando Jesus mostra: tire a trave do seu olho, a trave ele está comparando com o cisco. A trave é um baita de um poste. Jesus propositalmente faz isso. Tire a trave do seu olho, para que você possa então tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus está mostrando assim: a sua capacidade de pecar é tremenda, é gigantesca. Reconheça isso, para que você possa ajudar o seu irmão e ver: meu amado, minha amada, reconheça esse seu pecado, arrependa-se, volte para o Senhor. Mas no seu coração, ao instruir, ao exortar nesse sentido, fala: eu sou pecador também, eu tenho a mesma capacidade que essa outra pessoa. Eu sou capaz de fazer muito pior do que o adultério que eu estou vendo que essa pessoa está cometendo. Eu sou capaz de fazer muito pior do que esse casal, eles estão brigando. Eu sou capaz de matar minha esposa, meu cônjuge. É isso. Ponto de esperança no texto. A única coisa que podemos dizer em defesa de Judá é que quando ele foi confrontado com a evidência de sua culpa, primeiro, pela primeira vez ele fez opção pela verdade. Se você vê na história, no capítulo 38, você não vê Judá andando na verdade. Ele finge uma situação ali no povo estrangeiro, no meio dos cananeus. Ele finge uma situação. Porém, no versículo 26, vamos ler? Versículo 26. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Ele falou a verdade. Ela é mais justa do que eu. Ou, no original, ela é justa, eu não. Ela fez isso. Ela quis suscitar descendência para o seu marido falecido. Ela esperou eu entregar o meu terceiro filho, o meu caçula, Selá. Eu não entreguei, eu não quis entregar. Se você estudar depois, melhor, com afinco, o capítulo 38, você vai entender que Judá não quis entregar Selá para Tamar. Sabe por quê? Porque ele imaginava que Tamar era uma viúva negra.
Morreu o meu primeiro filho, meu segundo morreu, eu vou entregar o terceiro? Não, para ela não. Foi isso que ele fez. Por isso que ele segurou Selá. Olha lá no versículo, finalzinho do versículo 11. Para que não morra também este, como seus irmãos. Sabe o que quer dizer isso? Judá estava falando, Selá eu não vou entregar. Se Deus matou o primeiro, matou o segundo por causa de Tamar, ele imaginava, eu vou entregar o terceiro? Não, fica Selá comigo. Deixa Tamar para lá. Mas aí agora ele reconhece. Ela fez tudo isso porque eu não dei Selá para ela. Ela é justa, eu não. Então ele, pela primeira vez, fala a verdade, confessa o seu pecado publicamente, ele confessou e não repetiu. Porque o texto mostra aí, nunca mais a possuiu. Nunca mais a possuiu. O texto é conhecido, Provérbios, versículo 28, versículo 13, capítulo 28, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia. Judá alcançou misericórdia. Judá alcançou misericórdia. Depois vocês vão ver que Deus foi trabalhando na vida de Judá, e lá na corte egípcia, Judá foi uma pessoa muito sábia para lidar com José, seu irmão. Um homem trabalhado por Deus, porque foi aprendendo a viver uma sinceridade, foi aprendendo a viver uma integridade diante de Deus. Aleluia, há esperança para uma pessoa hipócrita como você, como eu. Pois ao se arrepender, ela passa do fingimento à sinceridade. E passa, meus amados, Deus faz uma mudança nos nossos corações. Ele é poderoso, se você e eu reconhecermos e mudarmos. A pessoa passa do cinismo, daquele deboche, não quero mais, totalmente contra a regra. E debochadamente faz isso, passa a uma obediência alegre, eu quero me submeter, e isso com alegria. É possível, meu amado irmão, para você e para mim. E do orgulho, à humildade. E Deus concede graça aos humildes. Conclusão, Judá merece ir para o céu. Se eu fosse fazer aqui uma votação, levanta a mão quem entende que Judá merece ir para o céu. Eu tenho certeza que já levantaram a mão. Tem gente boa aqui nesse ambiente. Merece ir para o céu, beleza. Judá merece ir para o céu. Tenho certeza que a maioria, ou quem sabe todos, diriam não. Olha o que ele fez, não merece. É verdade, ele não merece. Mas outro mereceu por ele. Jesus Cristo mereceu por ele. E se você tiver o cuidado de ler lá o capítulo 1 de Mateus, você vai ver que Judá, versículo 3, ele faz parte da genealogia do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele não mereceu, mas outro mereceu por ele. Aleluia. Vamos encerrando então. Capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 15. Capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 15. Diz assim: fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meus amados, diante dessa história escabrosa, estranha, esquisita, eu vou dizer para você que não é muito estranha da minha história, e não é muito estranha da sua história. Mas nós temos um Salvador, que veio ao mundo. Deus se encarnou num homem, nasceu da Virgem Maria, foi colocado recém-nascido numa manjedoura, um lugar onde os animais comiam e bebiam. Não era um berço esplêndido. Não foi dada a ele uma hospedagem na hospedaria.
O Deus se encarnou. Com 12 anos de idade, ele sentado, ouvindo os mestres da lei, ele interrogava os mestres da lei, e todo mundo se admirava com o que ele falava. Com 30 anos de idade, aproximadamente, ele foi batizado. Iniciou seu ministério. Pregou para multidões. Com 33 anos, ele foi morto. E ressuscitou. E hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós cremos em Jesus Cristo, por isso somos salvos. É por meio dele que nós somos salvos. Apesar da nossa pecaminosidade, apesar da nossa terrível situação, Deus nos salvou, enviando o seu Filho ao mundo. Esse é o sentido de celebrarmos e nos alegrarmos no Natal. Não é com relação a põe isso, põe aquilo, não pode isso, não pode aquilo, pode decorar dessa forma, não pode dessa forma, não. O sentido do Natal é, nós podemos, neste momento, apesar de nós não termos evidências ou prova concreta de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas aproveite essa oportunidade para com alegria agradecer a Deus, porque Deus nos deu um presente merecido. Nós trocamos presente entre nós, mas muito mais do que isso, Deus deu um presente para nós, Jesus Cristo, o Deus encarnado. Deus eterno se fez temporal. Deus, que não está sujeito ao tempo, ele entrou no tempo, nasceu. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Segundo, vamos aproveitar este momento para revermos as nossas vidas e confessarmos os nossos pecados ao nosso Salvador. Por exemplo, nossos pecados de hipocrisia, de falsidade, de rebelião, de desobediência, de preguiça, de distância de Deus, de ódio, de amargura, de indiferença uns para com os outros. Vamos confessar os nossos pecados. Aproveite esse momento para se lançar ao seu Salvador. E o terceiro, fazer desta celebração uma ponte para apresentarmos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador para nossa família e amigos. Porque Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, como Judá. Vamos aproveitar este momento para confessar ao Senhor a nossa hipocrisia, o nosso cinismo, o nosso orgulho. Muitas vezes estamos cobrando mais do que deveríamos, se é que devemos fazer alguma coisa de cobrança. Estamos condenando. Vamos aproveitar esse momento para reconhecer os nossos pecados e celebrar com alegria o nascimento de Jesus, que não permaneceu menino, cresceu, teve o seu ministério, morreu, ressuscitou, e nós adoramos a Jesus Cristo, homem e Deus. Momento propício para você e para mim revermos tudo isso e celebrarmos com alegria o Natal e orar. Obrigado, Senhor Jesus, pelas inúmeras segundas chances que o Senhor tem me dado, em nome de Jesus, amém.